Olá, meu nome é Ângela Jornada Bem, sou professora de Saúde Pública da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sou médica de família e comunidade e epidemiologista. E na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância do rastreamento do tabagismo. Para vocês, por que é importante o rastreamento do tabagismo? O tabagismo é uma doença crônica que surge devido à dependência da nicotina, estando, portanto, inserido desde 97 na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Consta no CID-10 como F17, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de fumo. No Brasil, a prevalência de tabagismo tem diminuído, mas ainda é alta, de 17,2 em 2008 para 14,8 em 2012. Entre escolares, a prevalência de fumo chega a 23% e cerca de 200 mil mortes são causadas por ele. Portanto, está recomendado o rastreamento do tabagismo em todos os adultos, incluindo gestantes e adolescentes, como grau de recomendação A. É considerado fumante o indivíduo que fumou mais de 100 cigarros ou 5 maços de cigarros em toda a vida e que fuma atualmente, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. É considerado dependente de nicotina, então, o fumante que apresenta 3 ou mais dos seguintes sintomas nos últimos 12 meses. Forte desejo ou compulsão para consumir a substância, no caso a nicotina, dificuldade de controlar o uso da nicotina em termos de início, término ou nível de consumo. Quando cessada a substância ou reduzida a substância, surgem reações físicas devido ao estado de abstinência fisiológico da droga, a necessidade de doses cada vez mais frequentes de nicotina, e crescentes de nicotina para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas, evidenciando assim uma tolerância à substância, o abandono progressivo de outros prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da nicotina e um aumento da quantidade de tempo necessário para o uso ou recuperação de seus efeitos. Persistência da nicotina, apesar da evidência clara de consequências nocivas à saúde. O fumante atual é aquele que fumou pelo menos um dia nos últimos 30 dias. O fumante regular é aquele que passou da experimentação em estado de possível dependência, ou seja, ter fumado pelo menos 100 ou mais cigarros na vida e ainda continuar fumando. O ex-tabagista, aquele que deixou de fumar há pelo menos um mês, e os não fumantes, pessoas que nunca fumavam ou que fumavam há menos de um mês. Por que é importante saber dos conceitos do tabagismo? Porque, enquanto o fumante atual deve ser alvo de medidas preventivas, os fumantes regulares devem ser objeto de medidas direcionadas à cessação. O tabagismo, então, causa doença. E o fumante deve saber disso. O profissional de saúde deve saber, então, para comunicar e informar ao fumante que ele se expõe continuamente a cerca de 4.720 substâncias tóxicas, sendo causa de aproximadamente 50 doenças diferentes, destacando-se as doenças cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas. O risco de acidente vascular cerebral e mortalidade geral é aumentado em pacientes diabéticos que fumam. É importante ressaltar que o tabagismo é o principal fator prevenível de morte e, portanto, deve ser rastreado e abordado adequadamente pelo profissional de saúde. Importante é também saber o conceito de tabagismo passivo, que é a inalação da fumaça de derivados do tabaco por indivíduos não fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados. E por que é importante saber o conceito? Porque o tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. A absorção da fumaça do cigarro por aqueles que convivem em ambientes fechados com fumantes causa em adultos não fumantes maior risco de doença
né, proporcionalmente ao tempo de exposição à fumaça, um risco 30% maior de câncer de pulmão e 24% maior de infarto do que os não fumantes que não se expõem à fumaça. Em crianças, é maior a frequência de resfriados e infecções de ouvido médio, o risco é maior de doenças respiratórias como pneumonia, bronquites e exacerbações de asma. Em bebês, há um risco 5 vezes maior de morrerem subitamente sem causa aparente e também há um maior risco de doenças pulmonares até 1 ano de idade, proporcionalmente ao número de fumantes. Bom, vocês podem complementar a aula de hoje consultando as referências disponibilizadas após o término dessa aula. Obrigada e bom estudo!